E aí, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nosso programa de meditação do Evangelho, à luz do Carisma Lumen, nossa meditação diária. Já convido você a rezar conosco, né? Não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas já para um tempinho para fazer essa meditação, para que a Palavra de Deus possa encarnar na nossa vida. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Acompanhe aí na sua Bíblia. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem para ir para casa. Ele disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é uma alegria estar meditando com esse Evangelho, né? Pelo menos para mim, de forma específica, quando falo sobre cegueira, né? De estar muitas vezes travado naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, né? Sair um pouco de nós mesmos, né? Eu que costumo geralmente falar sobre isso, mas é uma alegria muito grande estar meditando com esse Evangelho, porque Jesus é muito pedagógico, né? Jesus é muito pedagógico, porque imaginem só, meus irmãos, se a revelação fosse dada assim, tal qual como Jesus é, né? Se ele aparecesse aqui nesse vídeo, tal qual, assim, fugindo da natureza humana, claro, mas pessoal, seria uma loucura, né? Assim, como é no primeiro encontro, nas casas de acolhimento, nos projetos sociais, nos grupos de acolhida. Imagine se Deus já chegasse assim, descendo do céu. Gente, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para isso. Mas Deus, né, Jesus, ele acredita no processo. E nós devemos acreditar nesse processo. Nós devemos nos abrir a esse processo que é pedagógico, né? Que é da maneira que Deus deseja. Porque amar é dar ao outro o que ele precisa, não o que ele quer. Deus entende a nossa condição de fé. Entende que nós não estamos preparados talvez para uma mudança drástica, né? Mas para viver o processo. Então nós precisamos constantemente estar na presença de Jesus. Constantemente perseverar na presença de Jesus. Perseverar no processo. Porque talvez seja um dia, uma semana, um mês, os 9 meses das casas, mais tempo, anos ou a vida toda, né? Para curarmos de vez a cegueira, né? Devemos viver esse processo com muita liberdade, né? Com muita docilidade no nosso coração, do jeito que Deus sonha para nós, não do jeito que nós esperamos que seja, porque muitas vezes estão lá: mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, tá muito difícil, a vida comunitária é muito difícil, a vida com os irmãos é muito difícil, a vida nas casas é muito difícil. Poxa, mas é o processo que Deus está querendo propor para nós, né? É como se nós quiséssemos que Deus se conformasse a nós. E que sentido tem isso, meus irmãos? Que sentido tem isso? Que conversão é essa? Nós que devemos nos conformar ao Cristo, nos parecer como Cristo, pensar como Cristo. Então, nós devemos curar a nossa cegueira. E é um processo íntimo, meus irmãos. Íntimo, tipo assim, tão íntimo que chega a falar sobre o cuspe nos olhos, né? Eu costumo falar que quando alguém que você confia fala para você fazer algo, você muitas vezes nem questiona, você vai lá e faz, né? Porque você confia. Então nós devemos confiar, ter esse movimento de: poxa, eu quero confiar mais em Deus, eu quero me abandonar mais nos braços de Deus, no amor de Deus, eu quero me abandonar mais nesse processo de conversão, de cura, mas eu preciso confiar, eu preciso deixar que Deus me tire do meu lugar, como Ele tirou do povoado, e viva esse processo de forma íntima, verdadeira, autêntica. Eu preciso esquecer um pouco de mim, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, para que Deus tire a minha cegueira.
e viver o processo dia após dia, perseverando no processo. Seja ele difícil ou não, né? Assim, seja ele difícil ou não. Assim, eu lembrava que o Padre Desmarro às vezes falava para mim, né? Não tem uma passagem bíblica que fala assim, se doe menos, se consuma menos. Não, pessoal. Muitas vezes o processo vai ser demorado, muitas vezes o processo vai ser doloroso, né? Teremos que carregar a cruz. Mas esse é o nosso processo de conversão. Não é do jeito que nós queremos, porque talvez fosse muito mais fácil. Mas é como nós precisamos viver a vida. É como Deus imagina que nós devamos viver a vida. Né? É o sonho de Deus para nós. Então possamos nos abrir o coração para esse processo de mudança, né? Íntima que Jesus quer propor para nós. Constante, diariamente. Se você tem dificuldade, procure ajuda. Se você é meu irmão das casas, minha irmã, procure o coordenador das casas, procure o coordenador do seu grupo, procure alguém da governança da comunidade, peça ajuda, porque nós vamos juntos, meus irmãos. Mas nós precisamos nos permitir a viver esse processo do jeito que Deus sonha para nós, não do jeito que nós queremos. E nem esperar nessa revelação, porque nós não estamos preparados. Então Jesus pedagogicamente vai, pouco a pouco, preparando o nosso coração, à medida que nós vamos em intimidade, né, dialogando com Ele, na vida de oração, vida sacramental, entrando em mais intimidade, sendo mais amigo, não somente servo, tendo intimidade com Cristo. Aí sim Ele vai se revelando cada vez mais. Aí os dons vêm. Aí os planos vão acontecendo. Os planos de Deus vão acontecendo da maneira que deve acontecer. Porque nós estamos abertos. Nós estamos atentos à sua voz. Nós estamos reconhecendo a sua voz. Será que você reconhece a voz de Deus que lhe chama para esse processo de mudança? Para esse processo de conversão? Né? Da cura da sua cegueira? Será que você reconhece, meu irmão? Então possamos rezar com isso. Com esse processo íntimo e talvez demorado, talvez doloroso, mas meu irmão e minha irmã, com certeza vai valer a pena, com certeza vale a pena. Talvez não valha a pena, vale a nossa vida. Então possamos estar abertos a esse processo e permitir também que a comunidade, a vida comunitária possa nos ajudar e rezemos para Nossa Senhora Pietá nos ensinar, né, e cuidar desse processo de cura e conversão. Amém? Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, pessoal.